hoje pela manhã na Rádio Impacto, era para eu ter feito a transmissão direto da Rádio Impacto, mas nós tivemos algum problema com o servidor, então não podemos entrar no ar, tá bom? E eu queria compartilhar com vocês um pouquinho só da Palavra de Deus. Agora à tarde nós só vamos fazer, rapidamente, tá bom? Porque só para ter certeza de que está tudo funcionando bem, a transmissão. E também eu quero falar com vocês sobre a jornada missionária do pastor Sobit, que ele está se preparando para ir dia 17. Eu estava agora à tarde falando com a Violeta lá no Nepal, uma missionária lá do Nepal. Ela me passou um contato que ela tem, alguém que consegue enviar dinheiro para o Nepal. Uma organização, você já deve ter ouvido falar, na Remessa Online, que consegue enviar a oferta daqui para o Brasil, para o Nepal, porque o Nepal não consta, ele não consta, em lugar nenhum, eles não recebem oferta. Mas essa moça que eu entrei em contato agora à tarde, estou esperando que ela me responda, ela consegue mandar o dinheiro para o Nepal. Porque eu já mandei 2 vezes a oferta para o pastor Sobit e a oferta voltou. Gente, é uma batalha tão grande a gente conseguir enviar a oferta missionária para a Índia, para o Nepal, enviar para o campo. Não é fácil, não, é uma batalha muito grande. Esse mês eu tive problemas com as minhas contas bancárias, mudança de celular, foi tanto... Toda vez é uma batalha tão grande, O meu nome está bloqueado na Western Union, não consigo mandar através da Western Union. A Beth lá dos Estados Unidos, que nos ajuda, ela também está bloqueada no Western Union. Então é uma verdadeira batalha você se envolver com missões. E agora à tarde eu quero convidar você, tá bom? Para investir nessa jornada missionária. Quem é o pastor Sobit? O pastor Sobit é marido da Bímola, um casal de missionários do próprio Nepal, e eles vieram da parte leste do Nepal, eles pararam no centro, em Pacha, que é uma região de plantio muito bonita e muito quente, e eles se instalaram ali e deram início ao ministério, a igreja, uma igreja linda, pequenininha, assim, que Jesus ama aquela igreja. Eu passei ali 70 dias com eles nessa última vez que eu estive lá, Porque eu cheguei da Índia e do Nepal, fiquei 5 meses, cheguei em março desse ano com o começo da pandemia. E então esse casal de missionários, ela está trabalhando na tradução de Bíblia, ok? Ela trabalha, é uma tradução de uma Bíblia mais contemporânea na língua nepali, e ele vai sair agora no dia 17 para uma incursão ao oeste do Nepal, na parte montanhosa, inclusive a capital, que é Katmandu, fica nessa parte montanhosa, mas onde ele quer ir são montanhas isoladas, onde tem muita gente que nunca foi alcançada pela mensagem do Evangelho. E eu estou aí nessa batalha para enviar a oferta para ele, e eu quero abrir para que você também possa participar do envio do pastor Sobit. Ele vai primeiro, para sondar o campo missionário, ver lá, vai assim num objetivo de intercessão e de conhecer, de espiar a terra. Vai ele e outro pastor, e depois então eles retornam já, com uma direção de Deus do que fazer, aonde ir. Mas as pessoas lá do oeste do Nepal, elas estão clamando por ajuda, por socorro. Eu vou ler para vocês aqui, no WhatsApp ele me mandou, eu pedi alguns dados, sobre o Nepal, e vou compartilhar aqui com vocês. Primeiro nós vamos falar sobre o Nepal, sobre essa oferta que eu estou preparando para mandar agora à tarde, e depois eu quero compartilhar com vocês sobre Terá, o pai de Abraão, que está agora, no foco da novela Gênesis na Record, que está sendo exibido, e eu quero falar com vocês sobre Terá, algo muito interessante, porque o pai de Abraão, pai de Abrão, que depois virou Abraão, nosso pai na fé,
E é muito interessante, né, o que a gente vê, como que é a jornada de Terá, como é diferente da jornada do seu filho Abrão. Mas vamos lá, vamos falar sobre o Nepal. O Nepal é uma pequena nação, né? Ela é compridinha e fica entre as fronteiras do norte da Índia e a China. Ela fica ali apertadinha entre esses dois gigantes. E o Nepal é onde fica o pico mais alto do mundo, é o Pico Everest, as montanhas dos Himalaias. E é a segunda vez que eu já estive ali no Nepal. E eles são pessoas muito, muito, muito queridas minhas, né? São lindos. Esse casal é lindo, eles têm um casal de filhos que não me esquecem, intercedem por mim. Crianças, né? O Jabish está com 4 anos de idade, a Jebisha 10 anos, 11 anos, né? Está crescendo rápido. Gente, a situação do Nepal é o seguinte, em 1950 não tinha nenhum crente no Nepal. Em 1959, surgiu a primeira igreja com 29 fiéis apenas. E foi crescendo. Em 1970, 7.400 crentes. Em 1985, pulou para 50 mil crentes. E no auge da perseguição, em 1990, perseguição, já eram 200 mil crentes. No ano de 2000, subiu um pouco mais, para 574 mil crentes. Em 2010, 904 mil crentes. A última estimativa é de 2019, não, de 2000 e... Deixa eu ver aqui. Não é uma estimativa, né? Eles não têm assim, não é algo certo, né? Não é algo oficial. Mas hoje já seriam cerca de 2 milhões de cristãos ali no Nepal. Cristãos evangélicos, né? Sem contar a Igreja Católica. E hoje, né, Sobit me mandou essa saudação pela manhã e ele começa, Mam, Jamasi. Mam, que eles me tratam como mãe, né? E Jamasi, que é o cumprimento nepali entre os cristãos, que corresponde mais ou menos a uma paz do Senhor, tá? Ele está dizendo que no Nepal são 77 distritos. Né? O Nepal é dividido em distritos. Uma população de pouco mais de 28 milhões de pessoas, essa estatística é de 2019. E de acordo com o censo de 2011, o total da população cristã era de 380 mil cristãos. Mas isso, para vocês terem ideia, é 1,4%, não chega nem a 1,5% do total da população cristã no Nepal. Eles são prioritariamente, basicamente, quase todos, né? Budistas, hinduístas, né? Mais o budismo e o hinduísmo, que o culto aos ancestrais, esse tipo de religião que impera lá no Nepal. Mas, como ele disse aqui, eles calculam que já esteja em 20 lakhs. Lakhs, né? Corresponde a 2 milhões de cristãos no Nepal. É uma estimativa. Mas nessa parte, para o oeste do Nepal, né? Para a esquerda aqui, tem pouquíssima população alcançada pelo Evangelho. A maioria nunca ouviu a mensagem, tá? Essa parte do Nepal é um lugar remoto, de montanhas muito altas, altíssimas, né? Muito geladas. E especialmente quando você vai para o oeste e ao norte é a fronteira com a China. Então ali são, né, montanhas elevadíssimas e muitas vilas remotas, perdidas no meio do nada. Essa igreja que eu subi no Nepal, que eu acabei tendo que descer, caminhando 6 horas de descida, né, lá de cima da montanha. Você, quando está lá no alto das montanhas, você vê que tem povoados pequenos, encravados nas encostas de montanhas, nos vales, bem distantes uns dos outros, dá 2 horas, 3 horas de caminhada, não é? População paupérrima. Comer arroz para eles é privilégio. Arroz, tá? É privilégio. Então, o que eles comem? Lentilha, uma calda de lentilha,
uma coisa que parece trigo, mas não é, tá? Uma espigazinha que eles moem e matam. Eles plantam determinadas folhas, né? Que seria para nós uma couve, alguma coisa assim. Eles plantam e comem aquilo, né? Tipo a querela, assim, com aquelas folhas, né? Mato e lentilha quando conseguem. Eles são muito pobres realmente, né? E habitam nessas montanhas altas, geladas, difícil de cultivar coisas, difícil de conseguir coisas para comer. E nesses lugares não chega transporte. Lá onde eu fui, eu subi num jipezinho que chama Bolero, e perigosíssimo, ele atravessa os rios, sobe lugares, né, que só mesmo colocando aquela marcha, aquela tração de rodas especial, e na hora de descer, choveu muito, e ainda por cima, além de ter chovido muito, o carro descarregou a bateria, esse Bolero, então não teve como nos buscar, nós tivemos que descer montanha abaixo. Atravessei rios inúmeras vezes até chegar num ponto onde vieram pastores de moto, né? Eles são de povos diferentes, são igrejas de povos diferentes, povos recém-alcançados, os Tamang, os Mungur, são vários povos, né? Por exemplo, o Sobit e a Bímela, o Sobit ele é da etnia Mongur, né? Que tem a ver com os mongóis, e a Bima, ela é Rai. Então, vem no sobrenome da pessoa mesmo. Sobit Magar, né, de Mongur, e Bima Rai, ela é da etnia Rai. É muito interessante, né, um outro mundo. Então, essas pessoas ficam perdidas nessas montanhas, adorando pedra, pau, né, adorando árvore, adorando sol, lua, adora qualquer coisa, porque o homem foi feito para a adoração. E quando ele não encontra, né, o verdadeiro caminho para adorar, ele fica enganado e ele vai adorar os ídolos, né? Então, para esses lugares não tem transporte, é difícil de alcançar, são vilas bem distantes, né? Por exemplo, tem o distrito que fica a oeste, mais ao norte, né? Ali, nesse distrito, é o 16º distrito, tem no máximo 50, 60 cristãos em todo aquele distrito. Tem um outro que chama Humla, só tem 3 igrejas bem pequenas, com bem pouca gente, né? Um grupo pequenino de pessoas. Tem outro distrito chamado Mugu, tem 5 igrejas, mas bem poucos crentes nas igrejas. Então, nesses lugares, né, vivem grupos diferentes de pessoas. Deixa eu ver aqui, peraí, passei, só um instantinho aqui. Ele está dizendo o seguinte, que é um misto de povos vivendo nesses lugares. São aqueles que não têm qualquer privilégio, são analfabetos, não sabem ler, não têm qualquer educação, não vai na escola, né? A fé deles é nas divindades hindus, na maioria das vezes, nas práticas de feitiçarias, médicos feiticeiros nas montanhas. Eles têm muita superstição, né? Muito forte a superstição, e muitas e fortes e grandes barreiras culturais, tá? Por isso é muito difícil convertê-los à fé em Jesus Cristo. Só mesmo as nossas orações e o milagre do Senhor. Então, por isso, nós estamos compartilhando com vocês sobre essa viagem do pastor Sobit para pedir que vocês estejam intercedendo pelo pastor Sobit e quem vai com ele, não sei o nome, essa incursão para o oeste do Nepal. Ele precisa de um exército de anjos com ele e de, né, receber do Senhor uma estratégia para quando ele voltar, ele possa estar fazendo algo ainda mais concreto no sentido de alcançar essas pessoas para Jesus. É só muita oração, é algo sobrenatural realmente, tá? E ali no meio onde ele está, no Nepal, mais na região central, tem muita gente do povo dele, que é o povo Mongur, né? O Magar. Mas ele não quer ficar só na comunidade dele, ele quer ir adiante e alcançar
né, as outras comunidades do distante oeste Nepal. Para isso, nós precisamos, né, de investir financeiramente, tá? E nas nossas orações. Por que financeiramente? Porque ele chega lá para falar de Jesus para as pessoas, a pessoa não tem nem o que comer. Como é que ele vai falar do amor de Deus e sair e deixar a pessoa com fome da mesma maneira que ele entrou? Né? A própria palavra diz pra gente que não é assim. Você tem que mostrar também na prática o amor de Deus. Né? Você não pode falar de Jesus para uma pessoa que está com fome, que está esfarrapada, que não tem um agasalho naquela terra gélida e depois falar, fica na paz de Deus aí, espero que tudo, né, te vá bem, sendo que você não fez nada para ajudar. Não é? Não pode ser dessa maneira. Então, é esse meu apelo para vocês. Eu vou passar o meu WhatsApp, ok? E você anota o número do meu WhatsApp para ficar em contato comigo, que aí eu te passo a conta bancária, como que você faz para investir nesta jornada para alcançar, né, os últimos que precisam ser alcançados nessa terra com o Evangelho de Jesus Cristo. Sabe-se lá que tem um lá que é o último que precisa ser alcançado antes da volta de Jesus, nós precisamos fazer a nossa parte, né? Não temos condição de enfrentar uma jornada tão difícil quanto essa, mas nós podemos apoiar aqueles que desejam ir levando as boas novas do Evangelho, o Evangelho da paz, que estabelece a paz entre o homem e Deus. Para isso, né? Anota aí o número do meu WhatsApp, é 0, ok? Espera aí um pouquinho, deixa eu só mudar de tela aqui. Não é 0 não, gente, é 32, DDD de Juiz de Fora, 32 9 91 95 9489. Daí a pouquinho eu vou repetir para você, tá? DDD 32 991 95 9489. 9195 9489, tá bom? Olha, é a melhor aplicação que você pode fazer para o seu dinheiro, é investir na obra missionária, tá bom? Nós vamos continuar compartilhando com vocês. Amanhã não, na segunda-feira, vou ver se eu consigo entrar no ar às 10 horas da manhã para falar sobre refugiados. Vou falar sobre a família da Francisca, que há 10 anos nós temos mantido esta família de refugiados. Qual é a realidade dos refugiados no mundo? E vamos estar compartilhando, lógico, a palavra de Deus. E de uma maneira especial eu estou compartilhando esses desafios missionários, porque eu acho que o maior privilégio que nós podemos ter é interceder, né? Interceder pelos povos ainda não alcançados e, se possível, dar a nossa contribuição para que o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo chegue a tempo a essas pessoas, né? Que elas nunca ouviram falar. Elas estão em lugares isolados e nós podemos, né, esticar o nosso braço e alcançar essas pessoas. Bom, nós vamos falar mais para frente sobre Abraão, nosso pai na fé, né, o chamado missionário de Abraão desde lá do começo, mas esses dias nós estamos assistindo acompanhando, né, a exibição de Gênesis na Record. E quem está em evidência no momento é Terá, o pai de Abraão. Uma personagem muito interessante, olha só. Nós vamos ver sobre Terá em Gênesis 11. Eu já falei para vocês que 11 é um número da destruição, não é um bom número, ok? 12 é o número do governo de Deus, 11 é um número escolhido e usado pela nova era, pelo pessoal das trevas, tanto que aqui em Gênesis 11 nós estamos vendo a Torre de Babel sendo construída justamente em Gênesis 11, e neste mesmo capítulo nós vamos ver ali a partir do verso 10 os descendentes de Sem, né? Quando Caim matou Abel, o Senhor permitiu
né, que Adão e Eva coabitassem novamente e gerassem Sem. E a partir de Sem, o nome de Deus passou a ser invocado novamente em toda a terra. Então, através de Sem, vai ser puxada a genealogia que vai chegar até Jesus Cristo. E a Bíblia cita aqueles que importam, né? Então vai aqui, começa a falar dos descendentes de Sem, 2 anos depois do dilúvio, quando Sem tinha 100 anos, ok? Nasceu seu filho Asparchad. E aí vai a genealogia para frente até Naor. Naor tinha 29 anos, bem jovem, quando nasceu o filho dele, Terá. Terá, pai de Abrão. E depois disso, Naor viveu mais 119 anos, foi pai de muitos outros filhos e filhas, mas a Bíblia só vai citar Terá como aquele que importa na linha genealógica de Jesus. Então, depois que completou 70 anos de idade, Terá teve 3 filhos. O primeiro, Abrão, e Naor e Arã. 3 filhos, tá? Naor era... Arã. Arã era o pai de Ló e ele morreu cedo. Então, Ló acabou sendo quase que como, vamos dizer, adotado por Abrão, né, que já era mais velho. Ele adotou o sobrinho Ló. E esses filhos de Terá nasceram todos em Ur, na Babilônia. Por quê? Terá havia se mudado para a Babilônia, foi viver, né, no meio dos idólatras, foi para a Babilônia. E ali ele arrumou muita confusão, né, porque era a terra dos ídolos. E ele, então, cheio de ambição, acabou se contaminando em Ur dos caldeus. Abrão, seu primogênito, né, ele se casou com Sarai. Sarai era também filha de Terá com uma outra mulher, ou seja, Terá, além da sua esposa, né, na novela ela chama Mate, ele se casou com outra ou outras mulheres, né? Ele realmente se deixou contaminar pela cultura. E Sarai, irmã por parte de pai de Abrão, se casou com ele, tanto que Abrão muitas vezes vai dizer mais para frente, né, que Sarai não era sua esposa, mas era sua irmã, porque por parte de pai ela era irmã, por parte de mãe eles tinham mães diferentes, tá? Naor casou com Milca, Milca e Iscar eram filhas de Arã. Naor casou com a sua sobrinha, né, a filha do irmão dele, Arã, né, que havia morrido. E Naor, então, né, enquanto Abraão adotou Ló para cuidar, Naor se casou com a sua sobrinha Milca. E Sarai não tinha filhos porque era estéril. Terá saiu da cidade de Ur, na Babilônia, para ir para a terra de Canaã, né? Era o chamado de Abrão. O Senhor mandou que ele, né, saísse e fosse para a terra de Canaã. E aparentemente ele foi e o seu pai foi com ele. Depois de, né, tudo criado, a família já eram adultos, né? Terá já estava aí mais velho. Eles saíram dessa cidade de Ur, na Babilônia, e rumo a Canaã, né? Terá foi, levou seu filho Abraão, o neto Ló, que era filho de Arã, a esposa Sarai, né, que era nora de Terá, mulher de Abraão. Eles chegaram até Arã e ficaram morando ali. Não consta, né, que Terá tenha levado alguma esposa, já não devia ter esposa para levar, a Bíblia não menciona. Ou só mencionam aqui os que importam. Eles chegaram até Arã e ficaram morando ali. É provável, né, que Terá já estivesse viúvo, porque Terá morreu em Arã com a idade de 205 anos, né? Bastante velho. E depois aqui, no capítulo 12, que sempre é um número abençoado de Deus, vai começar aqui a história de Abraão, quando Deus fala com Abraão e faz o chamado a Abraão. Você vê como até os números de capítulos tem tudo a ver, né? Embora seja um homem que dividiu a Bíblia em capítulos, ainda assim a mão de Deus está na própria divisão dos capítulos, tá?
Bom, ali Terá, nós vamos ver um homem ambicioso, que quer se dar bem, que quer crescer na vida, e o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. Nós, 1 Timóteo 6:10, nós vamos estar vendo esta palavra que menciona exatamente essa questão do amor ao dinheiro, né? E Terá, ele estava querendo crescer naquela terra, né? Terá, ele está negociando a posição dele. Ele quer se dar bem. Ele quer se dar bem e ele está abrindo mão do seu testemunho. Ele está abrindo mão da sua fé, e a amizade com o mundo é inimizade contra Deus. Então, ele está trocando de amigos. Ele está deixando a amizade com Deus para fazer amizade com a Babilônia, aquele mundo caído, né, dos ídolos, e ele está confiando em si próprio, na sua força, em vez de confiar em Deus. Ele está cavando, né, o sucesso financeiro dele, o sucesso na vida, mesmo que para isso ele tenha que comprometer o testemunho dele, né? Negar a Deus como único Deus e se envolver com os demônios, com os ídolos daquela terra. Ele está negando a sua fé para se dar bem, para ser bem aceito, para se enriquecer, né? E, por outro lado, a sua esposa Amate, eles estão mostrando Amate como aquela fiel de Deus, né? Que não se contamina, que está firme no testemunho dela, de que ela não acredita nos ídolos, que o Deus dela é o Deus único, é o Deus verdadeiro, e por isso ela está sofrendo uma terrível perseguição. E é muito bom a gente ver esse contexto, né? Será que você se alinharia com Terá ou com a esposa dele, Amate? Como é que você faria entrando, né, numa terra diferente para passar a viver ali, onde você, para ser fiel ao Senhor, você tem que contrariar as pessoas que vivem naquela terra, suportar a inimizade, suportar a perseguição. Amate tem suportado tudo isso, enquanto Terá está se dando bem, né? Ele está fazendo aquilo que eles mandam ele fazer para cair nas boas graças do povo daquele lugar e para enriquecer. Como eu disse, o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal, e nós vamos ver que nada mudou de Terá lá no comecinho da história em Gênesis até hoje, né? Nada mudou, o coração do homem continua o mesmo, corrompível, tá bom? Vamos ver aqui, ó, 1 Timóteo 6, vamos ler aqui esse pedacinho, de 6 a 10. Né, Paulo escrevendo aqui carta a Timóteo, a primeira carta a Timóteo, ele vai falar dos falsos ensinamentos e a verdadeira riqueza, né? O que é a verdadeira riqueza? Ele diz assim: essa gente pensa que a religião é um meio de enriquecer. Essa gente pensa que a religião é um meio de enriquecer. É claro que a religião é uma fonte de muita riqueza, mas só para a pessoa que se contenta com o que tem. E aqui ele está falando de outro tipo de riqueza, riqueza espiritual. O que foi que trouxemos para o mundo? O que foi que você trouxe para o mundo? Nada. Nós viemos a este mundo nus, nem roupa no corpo, completamente despidos de tudo, né? Não trouxemos nada. E o que é que nós vamos levar do mundo? Nós só não vamos nu, porque alguém vai botar uma roupa na gente, mas nós não vamos levando nada, né? Aquilo ali vai para a terra e apodrece. Nós não vamos levar nada no mundo. Nada do mundo, nada, diz o apóstolo. Portanto, se nós temos comida e roupas, fiquemos contentes com isso. Porém, os que querem ficar ricos caem em pecado ao serem tentados e ficam presos na armadilha de muitos desejos tolos, que fazem mal e levam as pessoas a se afundarem na desgraça e na destruição.
pois o amor ao dinheiro é a fonte de todos os tipos de males. E algumas pessoas, por quererem tanto ter dinheiro, se desviaram da fé e encheram a sua vida de sofrimento. Né? Se a gente for lá em Pedro, vamos aqui para Pedro, eu não vou me alongar muito mais não, mas olha o que Pedro está dizendo aqui, a segunda carta de Pedro sobre os falsos mestres, tá? Diz assim, que no passado apareceram falsos profetas no meio do povo e assim também vão aparecer falsos mestres entre vocês. Eles ensinarão doutrinas destruidoras e falsas e rejeitarão o mestre que os salvou. Vão chegar ao ponto de rejeitar Jesus. E isso fará com que caia sobre eles uma rápida destruição. Mesmo assim, muita gente vai imitar a vida imoral deles. E por causa desses falsos mestres, muitas pessoas vão falar mal do caminho da verdade. Não é isso que está acontecendo hoje? Em sua ambição pelo dinheiro, esses falsos mestres vão explorar vocês contando histórias inventadas. Mas faz muito tempo que o juiz está alerta e o destruidor deles está bem acordado. Né? E o texto vai aqui para diante. Bom, interessante terá, ele vai desposar mais do que uma mulher, ele vai se envolver com a idolatria na Babilônia e possivelmente ele era um fabricante de ídolos, esse se tornou um fabricante de ídolos. Nós vamos ver nos capítulos seguintes, né, quando entra Abraão em cena, como Abraão, ele quebra todos os ídolos. Né? Até hoje o Senhor ecoa esta mesma palavra para cada um de nós. A amizade com o mundo é inimizade contra Deus. Lá em Apocalipse nós vamos ver a queda da Babilônia. E a palavra nos exorta, sai dela, povo meu, porque a Babilônia vai ser destruída. Se você estiver no mundo babilônico, se você estiver no sistema deste mundo, se você estiver com ambição, né, ligado às coisas desta terra, você vai ser destruído, assim como vai ser destruído. Esse sistema deste mundo vai passar, ok? Então, Terá, ele estava na Babilônia, e o filho dele, Abrão, nasceu, e o Senhor fala para Abrão, sai da Babilônia, sai, deixa essa terra, deixa essa parentela toda tua, adoradores de ídolos, e vem para uma terra que eu te mostrarei, vem para Canaã, eu vou te dar Canaã por herança, e Canaã é um símbolo da nossa Canaã celestial, não é? Então, lá em Apocalipse a mesma coisa, a Babilônia sendo destruída e o Senhor avisando, sai dela, povo meu, para que vocês também não sejam destruídos juntamente. O sistema babilônico vem desde o começo. Desde o começo nós vamos ver a Virgem pura, santa, que é uma figura da igreja, a mulher que é a igreja, que é a noiva de Cristo. E vamos ver a prostituta, a Babilônia, não é? Que é a corrupta, que é um ídolo, né? Que é a imoral, que é a prostituta, a adúltera, ok? Que é a religião que afasta o homem de Deus, que afasta o homem de Jesus Cristo, porque só Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida. Eu quero falar, talvez na segunda-feira, nós vamos estar compartilhando com vocês sobre o dízimo na lei e o dízimo na graça. É muito interessante essa meditação que o Senhor trouxe para mim, né? A grande diferença, né, entre o dízimo na lei e o dízimo na graça. Ok? Você não pode perder as nossas transmissões, porque eu estou aqui para servir vocês, para trazer a palavra de Deus, trazer aquilo que o Senhor, né, tem trazido ao meu coração para passar para o povo dele, instrução na palavra, visão,
né, visão, exortação para que a gente possa seguir o caminho, né, correto, nos unir a Jesus Cristo no ministério dele de intercessão, buscar alcançar as nações para Cristo, nos envolver com a obra missionária, não é? E nos alimentar da palavra de Deus, porque se o Senhor me deu este ministério, é para servir vocês. A palavra ministério quer dizer serviço. Este é o meu serviço a vocês, porque Jesus, através da minha vida, ele deseja cuidar e alimentar. Alimentar e cuidar da noiva dele, ok? Bom, glória a Deus por essa transmissão. Eu espero que tenha dado certo, que eu esteja no ar, ok? Depois nós vamos fazer uma postagem, tá ok? Você que esteve comigo, divulga, tá bom? Divulga o canal, vamos lá, vamos nessa jornada de fazer crescer esse canal de YouTube para que Deus possa alcançar os objetivos dele através das nossas vidas, tá bom? Fica na paz. Muita paz para você. Eu agora vou trabalhar para enviar a oferta lá para o Summit. Ok? Paz.